pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Tax Vibes. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do nosso Código Tributário Nacional, comentado artigo por artigo. E a gente chega então no estudo do nosso artigo 6º do Código Tributário Nacional. Vamos lá na tela para que a gente veja o que diz esse dispositivo legal. A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas Constituições dos Estados e nas leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios, observado o disposto nesta lei. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui é o seguinte: existe uma diferença bastante relevante entre o que vem a ser competência tributária e o que vem a ser competência legislativa em matéria tributária. Competência tributária nada mais é do que o poder de criar um determinado tributo, o poder de instituir um determinado tributo. Isso é competência tributária. A competência tributária, ela é outorgada pela Constituição Federal aos entes federativos. A Constituição, portanto, ela distribui, ela outorga esse poder aos entes federativos de cada um, então, poder criar os seus tributos. Então, é a Constituição Federal que vai dizer quais são aqueles tributos que a União vai poder criar. Também é a Constituição Federal que vai dizer quais são os tributos que competem aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Percebam, então, mais uma vez, que competência tributária nada mais é do que o poder de criar, o poder de instituir um tributo que é concedido pela Constituição Federal aos entes federativos para que eles, então, exerçam esse poder por meio de lei. Quando os entes federativos forem criar os seus tributos, que a Constituição disse que cada um vai poder criar dentro da sua esfera de competência, eles terão que necessariamente se valer da lei em sentido estrito, para respeitar o princípio da legalidade tributária, esculpido no artigo 150, inciso 1º da Constituição Federal. Então, competência tributária nada mais é, repetindo, o poder que cada ente federativo tem de criar, de instituir na prática, no mundo real, aqueles tributos que a Constituição Federal disse que eles podem cobrar para que eles tenham a sua autonomia financeira e, portanto, a sua autonomia política. A Constituição Federal, ela simplesmente distribui, dá de presente essas competências tributárias para os entes federativos. Constituição Federal não cria tributo algum. Isso é extremamente importante. Ela apenas diz qual tributo cada ente federativo pode criar, mas a Constituição não cria tributo algum. Prova cabal disso é que, desde 1988, a Constituição Federal disse que a União poderá instituir o imposto sobre grandes fortunas mediante lei complementar. Até hoje, o IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas, não foi criado. Uma prova, portanto, de que a Constituição não cria tributo. Se criasse, muita gente já deveria estar pagando imposto sobre grandes fortunas por aí. Ela apenas diz que é a União que tem essa possibilidade, esse poder de, um dia, se ela quiser, ela cria uma lei complementar e institui, portanto, esse imposto sobre grandes fortunas, que somente será exigível após a criação desta lei complementar, no caso específico do IGF, que é um dos 4 tributos reservados à lei complementar para a sua criação. Tranquilo? Então, isso é competência tributária. Competência legislativa tributária é a possibilidade que os entes federativos têm de legislar em matéria tributária. Vamos, então, lá na tela de novo para que a gente possa continuar com essa diferença entre competência tributária e competência legislativa. Quando a gente fala em competência legislativa tributária, nós temos lá no artigo 24 da Constituição Federal que essa competência ela é classificada, competência legislativa plena em matéria tributária, é classificada como concorrente. Isso quer dizer que a União, os estados e o Distrito Federal podem, de forma concorrente, editar leis, fazer leis, editar atos normativos relacionados ao direito tributário. Quando a gente fala nessa competência, portanto, legislativa plena, que é o poder de criar essas normas em direito tributário, a União ela fica com aquela função, com aquele papel precípuo
de criar aquelas leis complementares de normas gerais que vão orientar todo o exercício da tributação. Os estados e o Distrito Federal, eles podem também editar leis, editar normas relacionadas com o direito tributário, porque estamos falando de uma competência legislativa concorrente. Perceba que os municípios não são alocados aqui dentro desse artigo 24 da Constituição Federal. Isso significa, então, Lilian, que o município não pode exercer essa competência legislativa? Não. Por meio de uma interpretação sistemática, com o que diz, inclusive, o artigo 30, incisos 2 e 3 da Constituição Federal, os municípios, eles também poderão exercer essa competência legislativa tributária para tratar de assuntos de seu interesse, de assuntos locais, e também suplementar a legislação tributária naquilo que for devido. Então, prestem atenção. Como a Constituição Federal, ela distribui competência tributária para todos os entes federativos, dizendo qual tributo cada ente federativo vai poder criar dentro da sua esfera de competência, da sua esfera de atribuição, como que os entes federativos vão fazer isso? Por meio de lei, editando as suas leis, criando aqueles tributos que eles receberam a possibilidade de instituir da Constituição Federal. Quando eles, então, editam essas leis, criando os tributos em seu território, é óbvio que eles também estão eles estão exercendo a sua competência legislativa plena para efetivar a sua competência tributária, que é o poder de criar um determinado tributo, que é o poder de instituir um determinado tributo, ok? Foi isso, então, que a Constituição Federal, o Código Tributário Nacional, perdão, foi isso que o CTN quis dizer quando ele coloca pra gente isso aqui no caput do artigo 6º, que a atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, dos estados e leis orgânicas do Distrito Federal, dos municípios e o observado no que diz o próprio Código Tributário Nacional. Tranquilo? Já que nós estamos falando de competência tributária, é importante que vocês saibam que existe uma série de classificações diferentes a respeito dessa competência tributária. Então vamos ver aqui a primeira e talvez a mais importante dessa classificação relacionada com o assunto competência tributária. A chamada competência tributária, portanto, eu estou falando de poder de criar um tributo, de poder de instituir um tributo, que é alocada como privativa ou comum. Quando eu digo que um ente federativo tem competência tributária privativa, isso quer dizer que apenas e tão somente aquele ente federativo que foi delimitado pela Constituição Federal vai poder criar um determinado tributo. Exemplo, Lilian, para ficar um pouco mais claro. Exemplo, o empréstimo compulsório, que é um tributo de competência privativa ou exclusiva da União, nos diz o artigo 148 da Constituição Federal que apenas e tão somente a União poderá, mediante lei complementar, criar e instituir o empréstimo compulsório para satisfazer aí despesas extraordinárias relacionadas com guerra externa ou sua iminência, calamidade pública ou situações de interesse, de investimento, melhor dizendo, de investimento público de relevante e urgente interesse nacional. Então percebam, quando a Constituição Federal diz que a União, e só a União, vai poder criar um empréstimo compulsório, nós temos aqui um exemplo de competência tributária privativa. Nenhum outro ente federativo que não a União vai poder criar esse tributo, essa determinada espécie tributária. Isso acontece também com os impostos. No artigo 153 e 154 da Constituição Federal estão elencados aqueles impostos que somente a União vai poder criar. No 153, aqueles que são chamados impostos ordinários federais, e no 154, os impostos residuais e os impostos extraordinários, que só a União pode criar. Por outro lado, existe ainda a chamada competência tributária comum. Ao contrário da competência tributária privativa, quando eu estou diante de uma competência tributária classificada como comum, isso quer dizer que, em abstrato, todos os entes federativos podem criar, podem instituir aquela determinada espécie tributária. Só que, quando eu estou falando de um tributo de competência comum,
como em abstrato todos eles podem criar, na prática só vai poder cobrar aquele determinado tributo quem efetivamente realizar o fato gerador daquela exação, daquele determinado tributo. Isso acontece com as taxas e com a contribuição de melhoria. Olha só o exemplo da contribuição de melhoria. União, Estados, Distrito Federal e município. Os 4, eles podem, em abstrato, cobrar, instituir a contribuição de melhoria. Quem vai poder cobrar, Lilian? Aquele ente federativo que efetivamente realizar uma obra pública da qual decorra valorização imobiliária para o particular. Perceba, portanto, que tributos de competência tributária comum estão relacionados com tributos que têm um fato gerador classificado como vinculado. Dizer que um tributo tem fato gerador vinculado quer dizer que o poder público, que o ente federativo que recebeu então competência tributária para criar aquela espécie tributária, vai ter que na prática fazer alguma coisa para o particular. Fazer algum determinado ato, realizar um determinado ato para o particular, para que então ele esteja legitimado para cobrar aquele tributo. Quando eu te dei exemplos, de competência tributária privativa, eu não esgotei com vocês todos os casos de competência tributária privativa. Eu te dei alguns exemplos dos impostos federais e do empréstimo compulsório, que também é de competência privativa da União. E lembrando que no direito tributário, quando eu falo que um tributo é de competência privativa, eu posso dizer como sinônimo que ele também é um tributo de competência exclusiva. Presta atenção. Para o direito tributário, quando eu falo em competência tributária, eu posso falar que um tributo ele é de competência privativa ou exclusiva de um ente federativo, como se essas expressões fossem sinônimas. Não tem problema nenhum chamar aquela competência privativa de exclusiva no tributário. Mas se você faz isso no direito constitucional, você pode ter problema, porque lá existe uma diferença entre esses vocábulos, Uma pode ser delegada, a outra não. No tributário, nós não temos isso. Competência tributária, privativa ou exclusiva, é a mesma coisa. Quer dizer que apenas aquela pessoa, aquele ente federativo, pode criar aquele tributo. Tranquilo? Competência tributária comum é o seguinte, em abstrato, todos os entes federativos podem criar, podem instituir aquela espécie tributária, mas só vai estar legitimado na prática, na vida real, no mundo dos fatos, a cobrar efetivamente aquele determinado tributo quem realizar o fato gerador daquela espécie tributária, que será um fato gerador vinculado, atrelado, portanto, à realização de alguma coisa que o poder público, que o Estado faz para o particular. Por isso eu te dei o exemplo da contribuição de melhoria, que neste caso será uma obra pública que valoriza o imóvel do particular. Tranquilo? Além desta classificação de competência tributária em privativa e comum, nós temos também outros tipos de classificação, como a competência cumulativa, que é trazida no artigo 147 da Constituição Federal. Essa competência cumulativa diz o seguinte, a gente tem que separar aqui porque são duas situações diferentes. Quem tem essa competência cumulativa? A União e o Distrito Federal. Vamos começar com o Distrito Federal. O DF, de acordo com o artigo 32 da Constituição Federal, ele é proibido de ser dividido em municípios. A Constituição proíbe que o Distrito Federal se divida em municípios para evitar que dentro da capital do país eu tenha interesses locais que podem acabar se fortalecendo e gerando aí um desequilíbrio da federação. Então, o Distrito Federal ele não pode ser dividido em município. Isso quer dizer que quem mora no Distrito Federal não paga, portanto, aqueles impostos municipais, como o IPTU, como o ISS, como o ITBI? É claro que não. Se fosse permitido isso, todo mundo ia morar no Distrito Federal para não ter que pagar impostos municipais. O que o artigo 147 da Constituição diz, então? Como ele parte da premissa, lá do 32, de que o Distrito Federal não pode ser dividido em municípios, o A147 da Constituição diz o seguinte, no caso do Distrito Federal, o Distrito Federal, ele além de ter aquela competência para impostos, não é tributos, é impostos. Tributos é gênero, do qual eu tenho 5 espécies tributárias diferentes. Imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais. Quando eu falo em competência cumulativa, é para impostos e não tributos. Já então que o Distrito Federal não pode ser dividido em municípios,
Perceba que no artigo 155 da Constituição Federal, no 155, lá foi dito o seguinte: compete aos estados e ao Distrito Federal cobrar os seguintes impostos. ITCD, ICMS e IPVA, ok? Então, de acordo com o 155, o Distrito Federal tem a sua competência privativa para cobrar esses 3 impostos estaduais. Quando você vai no 156 da Constituição Federal, lá está escrito só assim: compete aos municípios, não fala DF não, compete aos municípios cobrar os seguintes impostos, competência privativa dos municípios: IPTU, ITBI, ISS. E o Distrito Federal entra pelo 147. 147 da Constituição diz que compete ao Distrito Federal cobrar os impostos estaduais e os municipais. Exatamente porque ele não pode ser dividido em município, e no artigo 156 da Constituição você não vê essa atribuição de competência privativa para o Distrito Federal para cobrar os impostos municipais. A competência do Distrito Federal, portanto, para cobrar os impostos estaduais e os municipais também é a competência cumulativa decorrente do artigo 147 da Constituição. Nesse mesmo artigo 147, nós temos a competência cumulativa da União. Existe uma figura chamada de territórios federais. O que é um território federal, Lilian? Território federal é como se fosse um pedacinho da União destacado do resto do país. É um pedacinho da União solto. Só que território federal não é ente federativo. Território federal ele tem natureza jurídica de uma autarquia geográfica. Então é um pedaço da União solto em algum lugar que não é ente federativo. Então o território não é União, não é Estado, não é Distrito Federal, não é município. Ele é uma autarquia geográfica, um pedaço geográfico solto da União em algum lugar do país. Território federal não tem competência tributária. Quem tem competência tributária são os entes federativos. E aí, Lilian? Presta atenção, gente. Não existe hoje nenhum território federal no Brasil. Fernando de Noronha já foi território federal. Hoje não é mais. Noronha já foi o território federal. Será que quem mora em território federal não paga impostos? Claro que paga. Só que aqui você tem que ficar atento com o seguinte: eu tenho uma situação de um território federal que é dividido em municípios e um que não é dividido em municípios. Vamos começar com o território federal que não é dividido em municípios. Imagina que o estado de Minas Gerais, não, vamos pegar Fernando de Noronha primeiro. Imagina que Fernando de Noronha, portanto, volte a ser um território federal. Fernando de Noronha é pitiquinho, né? É dividido em municípios lá dentro, Fernando de Noronha? Não. Então, se amanhã Fernando de Noronha volta a ser um território federal, ele é dividido em município? Não. Então, tá. O que o artigo 147 da Constituição fala? Em territórios federais não divididos em município, a União exercerá competência tributária cumulativa e ela, a União, vai cobrar os impostos, não é tributos, hein? É os impostos federais, os impostos estaduais e os impostos municipais. Porque não é porque você mora num pedacinho de terra da União solto por aí que você não vai pagar imposto. Claro que vai. Quem vai cobrar todos eles num território federal não dividido em município? A União, exercendo a sua competência cumulativa, tá? Agora sim, imagine Minas Gerais. Imagine que Minas Gerais foi transformado em território federal. Minas Gerais é dividido em municípios? Sim. Nesse caso, o que o artigo 147 fala? Olha, num território federal que é dividido em municípios, a União vai cobrar, em razão da sua competência cumulativa, os impostos federais e os impostos estaduais. Lilian, e os municipais? Município é ente federativo? É. Município tem competência tributária? Tem. Então, cada município cobra os seus impostos municipais. Entenderam? Num território federal, portanto, não dividido em município, a União cobra todos os impostos federais, estaduais e municipais, exercendo sua competência cumulativa. Num território federal, por sua vez, que é dividido em municípios, a União cobra, em razão da sua competência cumulativa, os impostos federais e os estaduais. Os municipais, não. Aí, cada município vai cobrar o seu, exercendo, por óbvio, a sua competência privativa. Fechou? A gente tem mais classificação de competência. Olha só.
Além dessa privativa e comum da cumulativa, nós temos ainda a chamada competência residual. A competência residual, ela é trazida para a gente nos artigos 154, inciso 1º da Constituição e no 195, parágrafo 4º da Constituição Federal. Pessoal, competência residual, ela é apenas e tão somente da União. Só a União tem competência residual. O que é competência residual? É a possibilidade de cobrar tributos novos, tributos diferentes do que a Constituição Federal já pensou. Tributos que precisam ter fato gerador e base de cálculo diferente do que? Depende de qual tributo novo eu posso cobrar. A União, ela pode cobrar 2 tipos de tributos novos. Quando a gente vai no artigo 154, inciso 1º da Constituição Federal, ela está dizendo o seguinte: a União poderá, mediante lei complementar, então, primeiro requisito, mediante lei complementar, instituir impostos novos. Impostos novos. O que é um imposto novo? Que tenha fato gerador e base de cálculo diferente dos impostos já tratados na Constituição, dos impostos ordinários. E desde que esse imposto novo seja não cumulativo. Então, eu tenho 3 requisitos diferentes para que a União possa exercer essa sua competência residual no tocante aos impostos. A União, portanto, ela poderá, recapitulando, mediante lei complementar, criar um imposto novo. O que é o imposto novo? É esse imposto residual, que não tenha nem fato gerador nem base de cálculo igual dos impostos extraordinários já discriminados na Constituição. E desde que esse imposto novo respeite o princípio da não cumulatividade. Então, são 3 os requisitos para que a União possa exercer essa sua competência residual no tocante aos impostos, tá? Ele, como assim? Não entendi. A União só precisa ser criativa. Exemplo, clássico também. O IPVA, não sei se vocês sabem, ele incide apenas sobre veículo automotor terrestre. Ou seja, o veículo tem que ter propulsão própria, automotor, então motorzinho, ele funciona sozinho, e terrestre. Então ele incide sobre os carros, sobre caminhão, sobre moto, sobre bicicleta não, porque apesar de ser terrestre, não é automotor. O motor da bicicleta é sua perna. Mas ele não incide o IPVA sobre aeronaves e embarcações. Essa é uma decisão polêmica, né, do STF, mas pacificada. O STF, o Supremo Tribunal Federal, disse que não incide IPVA sobre aeronaves e embarcações. Ok. Incide algum imposto sobre a propriedade de aeronaves e embarcações, gente? Não. Se a União quiser, ela pode criar um imposto novo, um imposto residual, para incidir sobre a propriedade de aeronaves e embarcações? Sim, desde que tenha fato gerador novo e base de cálculo diferente dos que estão elencados, dos impostos que estão elencados na Constituição, tem, nesse exemplo que eu te dei, desde que ela faça isso por meio de lei complementar e desde que respeite o princípio da não cumulatividade. Pega essa mesma lógica que a gente trabalhou aqui para os impostos residuais e vamos ver agora qual é a outra espécie tributária que a União pode criar exercendo essa sua competência residual. A União, ela pode criar as chamadas contribuições de seguridade social residuais. As contribuições de seguridade social, elas financiam apenas 3 direitos sociais: saúde, assistência e previdência. Estão todas lá, as ordinárias estão todas no artigo 195 da Constituição Federal. Se a União quiser criar outras contribuições para financiar a seguridade social, ela pode fazer isso? Sim. São as contribuições residuais para a Seguridade Social. Quais são os requisitos? São 3. Desde que seja por meio de lei complementar, desde que respeite o princípio da não cumulatividade e desde que as contribuições residuais, portanto as contribuições novas, tenham fato gerador e base de cálculo diferente das contribuições que já existem. Isso aqui é muito importante, gente, porque o Supremo Tribunal Federal ele tem o seguinte entendimento: se a União quiser criar um imposto residual, ou seja, um imposto novo, esse imposto novo tem que ter fato gerador e base de cálculo diferente dos impostos ordinários, dos impostos que já existem. Se a União quiser criar contribuição residual para a Seguridade Social, contribuição nova, essa contribuição nova tem que ter fato gerador e base de cálculo diferente do fato gerador e da base de cálculo das contribuições que já existem.
O que o STF disse, interpretando a Constituição, foi: imposto novo nunca vai poder ter fato gerador e base de cálculo igual de imposto que já existe. Contribuição nova nunca vai poder ter base de cálculo e fato gerador igual de contribuição que já existe. Lília, e se a União quiser criar um imposto novo com fato gerador e base de cálculo igual de uma contribuição que já existe? Pode? A STF falou que pode. Lilian, e se a União quiser criar uma contribuição nova com fato gerador e base de cálculo igual de um imposto que já existe? Pode. O STF falou que pode. Cruzado, ele falou que pode. O que não pode é, de jeito nenhum, imposto novo com fato gerador igual de imposto que já existe, contribuição nova com fato gerador e base de cálculo de contribuição que já existe. Isso não pode. Mas se a União tiver criatividade, se ela tiver coragem, se ela tiver peito para criar, então, impostos novos e contribuições para a Seguridade Social novos, ela vai fazer isso valendo-se da sua competência residual, que é somente da União, tá? Só a União pode criar tributo novo, portanto, essa competência residual que está aqui, ela é apenas e tão somente da União. A última classificação de competência que nós temos é a chamada competência extraordinária, que vem trazida no 154, inciso 2 da Constituição Federal, e que também é apenas e tão somente da União. O que a gente tem aqui? A gente tem o seguinte: a União, caso o Brasil entre numa guerra externa ou esteja na iminência de entrar em uma guerra externa, a União ela pode criar impostos extraordinários de guerra. Olha isso. Ela pode criar um imposto extraordinário de guerra. Perceba que esse imposto extraordinário de guerra ele só pode ser criado se houver uma justificativa fática. Tem que estar acontecendo uma guerra externa ou o Brasil precisa estar na iminência de uma guerra externa acontecer. Isso, gente, se o tributo precisa de uma causa específica para ser criado, nós estamos diante de um tributo causal. Sem a situação de guerra externa ou sua iminência, a União não está legitimada a pensar em criar um imposto extraordinário de guerra. O que é essa competência extraordinária aqui da União? O imposto extraordinário de guerra, ele pode ter fato gerador e base de cálculo igual, idêntico ao de qualquer outro imposto que já existe. É aqui que reside a competência extraordinária da União. Ela poder criar um tributo com fato gerador igual de outro que já existe. Mas isso só vai poder acontecer diante de uma situação muito específica. Qual situação que é essa? O Brasil está numa guerra externa ou na iminência de uma guerra externa. A doutrina, sem qualquer tipo de divisão, coloca que a competência extraordinária da União, portanto, ela está elencada na possibilidade da União criar o imposto extraordinário de guerra. Artigo 154, inciso 2 da Constituição. Só que outra parcela da doutrina, que não é, isso aqui não é uma unanimidade, mas uma parcela da doutrina, diz que essa competência extraordinária da União também estaria presente no caso do empréstimo compulsório. Por quê? O empréstimo compulsório, assim como o imposto extraordinário de guerra, também é um tributo causal. Eu já te falei aqui nessa nossa aula quais são as causas justificadoras do empréstimo compulsório. Calamidade pública, guerra externa, sua iminência, a guerra também está aqui, e necessidade de investimento público de relevante e urgente interesse nacional. Quando a União, então, diante de qualquer uma dessas três situações, Lilian, pode entrar Covid aqui dentro? Pode. Né? Justificar aí despesas extraordinárias com a Covid-19 pode sim ser elencado dentro de calamidade pública que pode ser utilizado para a criação, por exemplo, de um empréstimo compulsório, um tributo causal. Lilian, quando a União, então, se ela resolver criar esse empréstimo compulsório, por exemplo, para atender essas despesas extraordinárias com o combate à pandemia de Covid-19, ela poderá criar um empréstimo compulsório com fato gerador igual de qualquer outro tributo que já exista? Sim. Por essa razão, uma parcela da doutrina diz que quando a União está, então, possibilitada, de criar o empréstimo compulsório, ela também estaria no uso, no gozo da sua competência extraordinária. Tranquilo, pessoal? Bom, vimos, então, a importância do artigo 6º do nosso Código Tributário Nacional e tudo aquilo que decorre desse assunto importantíssimo que é o da competência tributária. Falta só a gente trabalhar o parágrafo único do artigo 6º do CTN. Então, olha o que ele diz. Os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em parte, a outras pessoas jurídicas de direito público, pertencerá à competência legislativa daquela que tenham sido atribuídos. Você fala, como assim?
Aqui já vem outra coisa, né? Que outra coisa que vem aqui? Nós vimos o que é competência tributária, nós vimos o que é competência legislativa. Aqui está dizendo o seguinte: o dinheiro que é arrecadado a título daquela espécie tributária, portanto, o produto da arrecadação, olha lá, de novo na tela, ó, o produto da arrecadação, ó, porque se os tributos cuja receita seja distribuída, o que eu estou falando aqui de repartição de receita? Quando eu falo dessa repartição de receita, eu estou falando da repartição de receita obrigatória. Existem alguns tributos, praticamente, isso acontece para os impostos só e para a CID de combustível, que quando são arrecadados, o valor arrecadado precisa ser dividido com outros entes federativos. Então, quando eu estou diante desse tipo de tributo que se sujeita à repartição de receita que é o último assunto trabalhado na Constituição Federal, então, quando esses tributos se sujeitam à repartição de receita, seja ela total ou parcial, a outras pessoas jurídicas, ou seja, um pedacinho desses tributos vai ser entregue para outras pessoas jurídicas de direito público, os tributos, gente, eles continuam pertencendo para aquela pessoa que tem competência legislativa a quem o tributo tenha sido atribuído. Lília, não entendi nada. Vou te dar um exemplo para facilitar. Nós temos o ITR, que é o imposto que incide sobre a propriedade de imóveis localizados na zona rural de um determinado município. Se o imóvel está em zona urbana, via de regra incide IPTU. Se ele está em zona rural, via de regra incide ITR. Esse imposto sobre propriedade territorial rural, o ITR, ele é de competência da União. Então, quem pode criar o ITR? A União. Quem pode instituir o ITR? A União. Só que o ITR é um imposto que se sujeita à repartição de receita. Pelo simples fato daquele imóvel rural estar localizado no território de um município X, o município, quando a União arrecada 100% daquele ITR, pelo simples fato, então, daquele imóvel estar no território do município X, o município X tem direito, ficando de bracinho cruzado, sem fazer nada, esse município tem direito a levar 50% do valor arrecadado pela União a título de ITR. Isso se o município fica paradinho, bonitinho, escolhe ali, espera a União fazer tudo e fala: que lindo, você recolheu o ITR, me dá 50%. Agora, pode ser que seja interessante para o município fazer um acordo com a União e falar assim: ô, União, Receita Federal, deixa eu conversar um negócio aqui sério com você. Tem muito imóvel rural aqui no meu território. Será que rola? Deu município, bem mineiro, né? Deu município arrecadar, fiscalizar e executar esse ITR para você em seu nome, União? A União fala: para mim vale a pena. ITR é um tributo que me arrecada pouco, dá pouco dinheiro, dá muito trabalho. Pode, município? Pode, então, ficar com ele. Pode ficar com ele. Em razão disso, desse acordo que a União faz com o município, quando o município, então, ele passa a arrecadar, fiscalizar e executar o ITR em nome da União, ele não fica mais só com 50% do ITR, ele fica com 100% daquele ITR, obviamente, dos imóveis que estão localizados no seu território e que estão sendo, então, arrecadados, fiscalizados e executados pelo município. Esse município pode resolver legislar em matéria tributária para tecer regras relacionadas ao ITR, que é de competência tributária da União? Não. Não. Mesmo ele ficando com a receita parcial ou total da arrecadação desse tributo, ele não pode legislar sobre ele. Ele não pode sair exercendo competência legislativa sobre esse tributo porque ele não tem competência tributária para a criação desse tributo. Mesmo se ele optar em arrecadar, fiscalizar e executar essa determinada exação para aquele coleguinha que tem a competência tributária, porque isso está muito claro no parágrafo único do artigo 6º do Código Tributário Nacional. Lilian, quando acontece, então, essa possibilidade de um outro ente federativo arrecadar, fiscalizar e executar um determinado tributo em nome de outro que tem competência tributária, acontece delegação de competência tributária ou que fenômeno é esse? Já te adianto que não acontece delegação de competência tributária. Mas o que é esse fenômeno? Como que ele acontece? Os porquês e as implicações disso a gente vê no nosso próximo vídeo, em que a gente comenta o artigo 7º do Código Tributário Nacional, que é importantíssimo para a sua vida, para entender o direito tributário
já que você advoga no direito tributário, milita no direito tributário, e também importantíssimo para a resolução de provas de OAB ou mesmo de concursos públicos. Então, obrigado pela atenção de vocês até aqui. Foi uma aula bastante importante em que a gente conseguiu ver algumas classificações muito relevantes de competência tributária. Se gostou, se fez diferença para você, só dá um joinha aqui embaixo, ativa as notificações do canal, se inscreva aqui no canal e divulgue o canal para os seus amigos, para os seus coleguinhas, para que mais pessoas possam ter acesso a conteúdo e uma informação que pode fazer a diferença, seja na sua vida no direito tributário ou já que você é um estudante de concursos públicos ou para a prova do exame de ordem. Um beijo, pessoal. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.